Nós estamos aqui na Escola Geni Aprilante, aqui no município de Rafar. É um prazer ter a senhora aqui com a gente, né, para esse bate-papo sobre a educação especial, sobre a educação inclusiva. E nesse momento nós vamos falar sobre o síndrome de Down. Então, a senhora, melhor do que ninguém, como mãe de um ex-aluno nosso muito querido, João Pedro, para estar nesse bate-papo com a gente. Dona Lúcia, quando a senhora recebeu o diagnóstico de síndrome de Down de João, quais foram suas primeiras reações? Como a senhora se sentiu? Eu não recebi, a primeira diagnóstico que eu tive foi no parto. Porque até então eu fiz meus procedimentos para o pré-natal foi bem demorado, porque eu não detectava que eu estava grávida. Porque eu tive outros problemas, a gravidez aconteceu nesse intervalo. Daí, quando eu fui fazer os exames, já tinha passado o tempo de todos os procedimentos de exames de cariótipo, para descobrir. O pré-natal, né? O pré-natal, que é os exames que detecta. Daquele exame nucal também, quando eu fiz, não consegui mais verificar. Eu vi na hora do parto. Só que como ele rolou no cordão umbilical, eu achava que ele tinha tido paralisia cerebral. Quando ele nasceu, que o médico me trouxe, eu vi as bochechinhas. E pelas bochechinhas, pelas características... As características de Down, porque eu já convivi com criança com síndrome de Down. Eu tive vizinho com síndrome de Down. Daí, na hora, eu despreocupei, porque eu estava mais pensando na paralisia cerebral do que na síndrome de Down. Daí, quando eu recebi o diagnóstico, depois de uma hora e meia, mais ou menos, a pediatra veio conversar comigo, falou até então que estava suspeitando. Eu falei, não, eu posso ter certeza que ela fosse uma criança normal, assim, dentro das possibilidades. Eu falei, não, de boa, para mim não tem problema nenhum. Daí ela convidou eu para fazer o cariótipo aqui. É um exame que vai detectar de onde veio a síndrome de Down. No meu caso, porque eu tinha 43 anos e o pai tinha 49. E como não tinha nenhum problema mental na nossa família, achava que tinha que fazer esse exame para detectar, né? Da onde causou. Porque o meu óvulo poderia estar velho, né? Como de fato. Um fator de risco é a idade, né, dona Lúcia? Vai envelhecendo, o óvulo vai envelhecendo conforme a sua idade. Daí eu fui para Campinas. Eu falei, não, eu prefiro em Campinas, que Campinas eu tenho mais recurso. E foi a melhor coisa que eu fiz. Fui lá, passei na genética, tinha síndrome de Down, fez o exame cariótipo, detectou a da síndrome, só que o dele é falha genética. Assim, porque eles têm uma característica deles. Eles são próprios deles. As mãozinhas dele também, quando ele veio pra mim, pode notar que a mão do Down é bem curtinha, os dedos do Down é curtinho. Mãozinha cheinha, orelhinha pequena e o rostinho redondo. Esse é característico do Down. Só que ele teve assim, ele demorou um pouquinho para mamar, como outro nenê talvez, assim, mas ele mamou bem, pegou bem a mamar e veio para casa e a gente foi no procedimento de... Eu sei que a senhora é uma mãe bem consciente, batalhadora, né? Eu sei que a senhora enfrentou muitos desafios nesses anos. O João hoje tem 19 anos, estudou aqui com a gente, né? Do sexto ao terceiro ano de ensino médio. Era uma alegria sempre a presença dele aqui com a gente. Mas assim, nesses anos todos, né? A senhora poderia falar um maior desafio, o que mais marcou para a senhora nesses anos? O que mais marcou para mim de desafio... foi isso. Quando ele entrou porque quando foi feita a inclusão, foi em 2010. E o João veio para a escola regular em 2010. Até então a PAI dava atendimento pedagógico. Daí a PAI já não ia dar mais. No caso do Down, não. Foi um desafio, assim, muito desafio, porque a educação no município não tinha recurso nenhum. Era tudo novo para todo mundo. E ele veio, foi ele o primeiro. Assim, da inclusão foi o primeiro. Então foi tudo novo, então foi tudo muito difícil, muito sacrificoso. Mas assim, devagar foi ajustando, mas foi difícil. Eu falo que assim, o primeiro do pré até o quinto ano, até o terceiro ano,
Foi muito difícil. Depois foi se adequando. Não como é hoje, né? Hoje já tem todos os profissionais. Naquela época não tinha. Não tinha. Só que ele foi muito bem recebido, tanto lá quanto no Geni, Aprilantes. Nossa, eu sou muito grata, assim. Até hoje eu falo que o Geni foi... Eu tinha medo do Geni. Não que por é uma causa escola da grande, uma escola né? grande, com mais desafios. E aonde eu ia? Até então eu achava que o Geni era o bicho-papão. E não foi. Foi a melhor coisa que o João... O João foi bem recebido, muito bem incluído. E também os profissionais que cuidaram do João aqui dentro. Nossa, desde do zelador, do faxineiro até o diretor da escola, eu não tenho reclamação. O Geni de inclusão, no caso da síndrome de Down, porque é um caso que eu tenho experiência. Uma escola maravilhosa, porque eu conheço pais, até em outra cidade, Capivari, até que reclamavam muito das escolas. Eu sempre falei, Eugenia Brilhante, não tem como. Que bom. Verdade, Eugenia, não é porque eu tô perto de você, não, mas foi uma escola que deu todo o suporte que o João precisava. Agora vamos falar um pouquinho da rotina do João. Né? Ele terminou agora o ensino médio, né? Eu sei que é um outro desafio que a senhora vai enfrentar, que a senhora está ponderando o que é melhor para ele, se é melhor ele trabalhar, se é melhor por uma lei que tem de aposentadoria ele aposentar. A senhora quer falar um pouquinho sobre isso? Eu prefiro, Sandra, na verdade, que ele nem aposente. Assim, eu preferia que ele entrasse no mercado de trabalho. Por quê? Porque eu não sei, né, Sandra, até quando eu vou estar aqui. Você não sabe amanhã, você não sabe a tarde. Então, eu queria deixar ele mais com autonomia. Isso. Porque ele tem capacidade para isso, entendeu? Ele é capaz. Dentro da limitação dele, ele é capaz. Eu já estou pesquisando, vendo no Senai como funciona, até diferente a lei do Senai, até para os pais ficarem sabendo. O Senai, assim, eu fui ver no Senai como funciona, como funciona para fazer curso, ele falou que não é feito curso. Isso conversei com o coordenador, é até bom para os pais ficarem sabendo. Porque daí no Senai você leva um currículo no Senai da criança que tem deficiência, o PCD, né? E eles pegam esse currículo da criança com deficiência e levam nas empresas que tem vaga para PCD. Entendi. Daí chega na empresa, a empresa seleciona, tipo assim, o João vai vir na empresa tal. A empresa vai lá, leva o João, vê aonde o João vai se adaptar. Aonde o João se adaptar, a empresa devolve o João para o Senai. O Senai. E eles fazem esse contato. Eles fazem contato, que daí eles vão falar assim, o João, ele vai se adaptar em X. Daí ele vem para capacitar ele ali. Eu achei muito interessante isso para a criança, para o deficiente, né? Aí a senhora está aguardando... Eu estou aguardando a resposta porque o pai dele entrou com pedido de aposentadoria. Mas eu tenho que aguardar um pouco. Eu prefiro que não, porque se ele vai aposentar, ele não vai poder trabalhar registrado. Então vai ser uma luta diferente. Daí eu vou ter que arrumar curso, pôr ele fazer Senai, fazer cursos, capacitar em alguma coisa, mas eu queria ele pôr ele no mercado de trabalho. Eu acho que a preocupação na escola, a preocupação dos pais é que essa questão de autonomia, né? Deles serem capazes de realizar as tarefas deles diárias, de ter um trabalho, de ter um curso. Sabe por quê, né? Sandra? Eles têm uma vida normal. A criança eu falo da síndrome de Down porque eu vivo a síndrome de Down. A criança com portador de síndrome de Down, ele tem o limite dele. Só que eles são capazes de tudo que nós somos capazes. Só que é no limite deles, no tempo deles. E eles são um ser diferente, eles são um ser abençoado, que é uns anjos que Deus mandou na terra. Então, a rotina diária dele é normal. Ele faz tudo. Ele levanta cedo, toma o seu café, ele mesmo toma, eu deixo o café pronto, mas ele toma o café dele, ele arruma a cama, ele lava a louça, ele vai comigo trabalhar, volta, ele tem vida normal. E eu tô assim, eu não tenho muita paciência de ensinar a cozinhar. Isso é o pai que vai estar ensinando. Mas ele está aprendendo, porque eu não tenho muita paciência, porque... Já não tem nada a ver com o João, né? A senhora que não tem essa paciência, então deixa para o pai que tem mais paciência. O pai tem paciência para ensinar, porque eu quero que ele aprenda.
Ele sabe, então, tudo que ele sabe picar uma verdura, ele sabe lavar. É assim, agora o pai, eu já ensino essas partes, mas ele me ajuda. Ele não tem intolerância a nada? Não, Sandra, Não. ele não tem problema de saúde nenhum. Ele só tá com hipotiroidismo, né? Que é uma coisa que ele tá tratando, mas do mais, é uma criança, um adolescente normal. Até melhor do que os outros. O João realmente é especial, ele é querido por nós, né? Pode voltar aqui para a escola quando quiser, né, João? Sempre que quiser vir para aqui para a escola. Houve necessidade, então, alguns Downs, a gente sabe, que tem problema na visão, na audição. O João não, né? O João não, porque quando é detectada a síndrome de Down, eu até achava que o médico da genética, o Dr. Rui, eu perguntei para ele, que quando eu fui fazer genética, esse médico, ele é tão assim, ele era tão capacitado, que ele contou para mim desde que o João nasceu até tudo que o João vive hoje. Só fez uma previsão, né? Uma previsão do João. Ele explicou para mim que o João poderia entrar na escola, que o João poderia aprender a ler e escrever normal. Poderia não, como o João até hoje ele tem as dificuldades em algumas coisas, e poderia não aprender nada. O João poderia... uma coisa muito importante que eu falo para os pais que têm criança com síndrome de Down, quando chegar nos 7, 8 anos, colocarem eles para atividade física. Isso é importante. Sabe por quê? Todo tipo de atividade física. O médico pediu para mim e foi muito bom. Porque eles têm o libido muito aflorado. Então, isso é do Down. Na criança com síndrome de Down, eles têm aflorado. O libido deles é tudo precoce. O João, então, daí quando chegou com 7 anos, eu coloquei na academia para fazer karatê. Hoje ele está na academia, ele está com 11 anos de academia já. Então, ele faz toda atividade física na academia, ele não gostou do karatê, então ele veio só para academia mesmo. Então, ele tem professor personalizado para ele, um professor de academia que acompanha ele, e ele passou essa fase de adolescência tranquilo, sem problema de libido, nada aflorado, até então ele é tão calmo nesse sentido da sexualidade, ele é muito calmo, tranquilo. Ele é um menino maravilhoso. Então, eu acho importante essa informação para os pais. É muito importante porque para os pais. Às vezes os pais ficam assim, eu coloco uma atividade física ou não. Mas eu acho importante, como médico orientou a senhora, é importante os pais terem essa visão, essa conscientização da importância da atividade física. Da importância da atividade física, do esporte, dessas coisas. Esporte, Porque daí eles vão, igual o médico, a energia deles, a energia que eles iam gastar no sexo, eles vão gastar nas coisas deles, no futebol, ver onde eles gostam. Porque no caso do João, o João não gostou do karatê. O João gosta de luta, de pegada, mas ele não gosta de futebol. Então seus pais têm que ver aonde vai gostando, aonde vai se adaptando. Daí é coisa dos pais, né? Você pôr para fazer e ver aonde vai se adaptando. Agora, a síndrome de Down, Sandra, traz também sequelas, assim, pode ser que tenha surdez, pode ser que... Mas isso varia de criança para criança. E o João não tem nada. O João, graças a Deus, ele só tem a síndrome de Down. Ele não tem outra sequela, não. Então, essa questão, né, de desmistificar a síndrome de Down, porque quando o impacto que os pais recebem, meu filho nasceu com síndrome de Down, e o impacto parece que é uma criança que não vai se desenvolver, que vai ficar ali, que vai ser, às vezes quer até esconder a criança. Verdade, mas é uma desmistificação porque sobre a doença, né? Lá atrás, quando ele saiu do hospital, que ele foi diagnosticado com síndrome de Down, que ele já começou todas as atividades dele de fisioterapia. É muito importante o pai e a mãe levar para fisioterapia para poder falar. Fonoaudiólogo é muito importante, fisioterapeuta é muito importante. Todos esses acompanhamentos, né? Psicopedagogo, psicólogo, é tudo que vai ajudar, não só ele, vai ajudar você como pai, como mãe. Eles têm eles te orientam e você assim, é uma criança normal, Sandra, dentro das dificuldades dele.
Só que a gente tem um No trabalho... ritmo deles, no ritmo deles. É tipo assim, uma criança da idade do João, que o João veio para o Geni, já tinha 11 anos, 12 anos, que vem, que está aqui no Geni, ele ficou até agora, o ano passado, com 18 anos. Eu levo, eu busco, mas não por causa dele, assim, para ele não ter, porque eu falo assim, para não ter problema de correr risco na rua. Sim. Porque eles Uma preocupação, da eles senhora, não têm noção do perigo, da maldade. Porque se alguém falar para ele, ó, vamos ali comigo, ele vai. Você pode falar, mas eles não têm maldade no coração. Eles não têm maldade. Mas assim, eles fazem tudo. O João andou, o João falou. E é muito importante, Sandra, o fonoaudiólogo, viu, Sandra? A fono é uma pessoa muito importante. E você, de cada 5 anos, eu faço, até hoje eu faço, uma bateria de exame. Eu levo para ver como que está a visão, como que está a audição, exame cardíaco eu faço. Eu fiz até os 10 anos, eu fiz de cada 3 anos, agora não preciso fazer mais. E assim, agora ele tem uma vida normal, mas é assim, você tem uns cuidados maiores do que você tem com uma criança normal, mas eles têm uma vida normal, viu, Sandra? Como que a senhora consegue conciliar a sua vida, se isso afetou a sua vida particular, pessoal, né? Com questão de relacionamento com os outros filhos, com a família, com o trabalho. A senhora sofreu alguma... A senhora tem alguma coisa para contar, para relatar, assim, ou... Não, Sandra, eu procurei assim, tipo assim, eu não pude manter dentro da empresa que eu trabalhava por causa das terapias. Porque eu precisava... Demandava tempo, né? Não, eu tinha que levar ele na PAI, eu levava na PAI 3 vezes por semana. Fonoaudiólogo ele fazia mais 2 vezes por semana, mais a 3 vezes da PAI. Fisioterapeuta... terapia ocupacional. Então exige dedicação da mãe. Exige uma dedicação. Daí, como eu não pude estar dentro de uma empresa, porque daí eu tinha uma carga horária para se cumprir, eu saí da empresa que eu trabalhava, até então meu patrão não queria. Se eu disse eu não queria, mas eu saí para cuidar dele, mas eu fui fazer faxina. Mas eu tenho uma vida normal, entre família também, ele é uma pessoa normal para nós, assim. Não tivemos problema nenhum familiar. Amada por todos. Nossa, ele é o xodó de todo mundo. E outra coisa que eu falo para os pais é quando você coloca, ele tadinho, eles não são coitados. É igual uma vez uma pessoa falou, nossa, mas coitado, né? Eu falo, não, ele não é coitado. Olhar estranho, né? Ficam olhando estranho, nossa, assim, como se fosse... Uma vez no mercado ele queria pegar uma coisa que ele não comia. Eu falei, não vai pegar, por que você vai pegar uma coisa que você não come? A mulher olhou para mim e falou, coitado. Eu falei, não, ele não é doente, ele é uma pessoa normal. No Aurélio, que eu coloquei no Aurélio, que eu moro na Popular, eu falei pro diretora lá, que era a Fran, a diretora, eu falei, olha, Fran, eu tô colocando ele aqui, eu quero que ele tenha eu sei que ele tem a síndrome de Down, ele tem a limitação dele, mas toda lei, todo o que tiver, o dever que tiver com outros alunos, ele também. E também assim, eu não quero que ele seja, coitadinho, porque ele tem síndrome de Down. Não, ele é um aluno como outro qualquer. Quer que seja tratado normalmente, tá tratado normalmente. Ele chegou até aí na secretaria uma vez, porque ele estava fazendo coisa errada, assim, brincando coisa errada. Então, aqui também nós tivemos que chamar muitas vezes para conversar, né, orientar o João, assim como é feito com outro aluno. Então, e quando eu coloquei ele também, porque ele respeita todo mundo. Então eu quero que as pessoas somente respeitem ele como ser humano. Mas assim, o tratamento eu quero que seja igual. A turma fala assim, mas por quê? Você quer que ele seja normal? Eu falei, não, eu quero que trate ele como a síndrome de Down. Ele só tem a síndrome de Down, ele é uma pessoa normal, ele compreende, ele demora mais para processar, né? Mas ele entende sim, muito bem. Né, Sandra? Porque o importante é você mostrar para nós hoje, assim, eu como mãe, eu vejo assim, eu quero que ele respeite as pessoas, mas ele seja respeitado. Isso. Porque eles são um ser humano como outro qualquer. Certinho. Eles merecem respeito nosso, mas eles também têm que respeitar. Agora, os pais têm mania de achar que eles são coitados. Às vezes é o próprio pai. Superproteger, né? Sobreproteger. Lógico que os pais vão ter medo de pôr numa escola grande como essa. Eu tive esse medo. Mas pode ver, o João nunca teve problema nenhum com aluno nenhum do Geni. Pode ver. E eu desde pequeno, Sandra, desde que ele nasceu.
ele tem síndrome de Down, vamos correr atrás, ver se não tem sequela, ver se não tem nada, vamos fazer todos os procedimentos para ajudar, tudo que é preciso. Se falasse para mim, Sandra, olha, falaram para mim, uma vez a fisioterapeuta falou, olha, você vai lá na Cargill, você compra aquelas pedrinhas de aquário, porque eles têm o pezinho muito sensível, passa põe numa bacia, põe o pezinho dele uma vez por dia, 2 vezes por dia, esfrega o pezinho dele na areia, esfrega naquelas pedrinhas. Olha, fazer rolo era caro, porque os equipamentos de fisioterapia é caro, né? Aquelas bolas, aquelas coisas de fisioterapia. Então, o profissional lá que ajudava eu, arrumei um tambor, a gente encapou, à noite eu e o pai... Fez umas adaptações, né, dona Luciana? Conforme a gente podia. E eu e o pai, a gente rolava ele para ele. Então, os pais têm que ajudar muito. Isso. Porque, tipo assim, eu vejo Ontem eu estava conversando com a minha irmã. O meu netinho está com 10 meses, 11 meses. Ele, gatinha, tá levantando e vai andar, sozinho. A criança com síndrome de Down não faz isso. Ela precisa de ajuda para fortalecer a musculatura, para ela ficar em pé. Ela precisa de ter fonoaudiólogo para poder fortalecer a musculatura. A musculatura deles é sensível, então, até então, eles se pôr em pé e se caminhar sozinho, é um processo assim, demorado, mas é de muito... Que exige muito, mas é uma exigência de amor. É de amor, de carinho. É uma exigência de amor. Que quando você vê, é resultado assim, que quando você vai... Porque outra coisa, eu falo que os pais falam assim, nossa, mas isso aí vai dar resultado? O pezinho dele esfregar lá, ficar lá 1 hora esfregando o pezinho dele, pra mim que eu ando, falo, não é nada. Mas pra ele ativava... E não é só no caso do Down, no caso de outra, da criança... com autismo, que tem outros tipos de cuidados para fazer. Então, eu acho muito importante os pais caminhar junto com os profissionais. Isso. Sempre, Sandra, com os profissionais. Na escola, desde na escola, acompanhar na escola para ver assim, como que está o desenvolvimento, como que ele está se adaptando na escola, porque às vezes a criança também, ele que não vai se adaptar, então os pais participar junto com a escola, é muito importante. Agora, não estou falando na sua frente, o Geninho é uma escola de muito respeito com a criança com deficiência, viu? Ai, que bom, a gente. Verdade. Tem toda uma equipe trabalhando para isso, né? Tá todo mundo aprendendo junto, crescendo junto. Mas assim. O mais importante vocês fazem, Sandra, que é o respeito à diversidade. O foco é o respeito. Porque o Estado vai mandar o profissional, vai pôr vocês aqui, o professor. Mas se eu não tiver esse olhar, essa sensibilidade, você não vai para frente. E é uma equipe que trabalha junto. Isso. E eu falo assim que é muito importante, os pais estão sempre juntos. Os pais, nem que não seja criança com síndrome de Down, eu acho que os pais têm que participar da educação dos filhos, isso, né? Porque hoje também os pais, e hoje acho que está sendo mais difícil ainda, Sandra, no caso da criança com deficiência, porque os pais, tipo assim, não querem ter compromisso. Os pais não querem ter compromisso nem com os filhos normais. Agora, você imagina uma criança com deficiência, ela vai precisar de ajuda. Eu sempre falei assim, eu quero que ele ponha na escola, eu quero o direito que ele tem, os direitos que ele tem na educação, eu quero que seja cumprido todos. Porque lá na frente, se ele não aprendeu, porque ele teve o problema dele, a dificuldade dele. Mas foi feito até nós chegamos no limite. No limite, não até o que ele podia, né? Se é que tem um limite, né? Se é que tem um limite. Tudo que podia ser feito dentro daquela área foi feito. Então, se ele não conseguiu, daí foi porque ele não conseguiu. Mas não que a gente deixou de fazer. Entre eu e os profissionais, sempre foi assim. Eu falo sempre assim, a gente vai tentar até o fim. Na turma fala, você quer que ele seja normal? Não. Porque ele é normal dentro da síndrome de Down. Ele é normal. Dentro da síndrome de Down. A criança com autismo, ele é normal dentro do autismo, ele tem as limitações. Então, cada um é cada um, Sandra. Cada um é cada um. Mas assim, é um grande presente, viu, Sandra? Eu tenho dois normais, eu não posso falar que meus filhos são diferentes. Cada um nas suas diversidades, né? Mas esse aí é um presentão. É um presente. Eu falo assim, porque quando eu engravidei, eu falei, gente, eu fiquei tão triste porque eu não queria mais, porque o meu filho tinha 20 anos. Então eu tava começando tudo de novo. Depois que vem assim, olha, foi assim, a sorte que eu fui. Eu sou uma pessoa bem resolvida, sabe assim? E eu tenho muita fé em Deus. Eu sei que se Deus deu, Ele me capacita. Isso.
Com Porque certeza. uma vez uma mulher, um profissional falou para mim assim, o que você quer para o seu filho? Eu falei, não, eu quero só que ele seja incluído, a inclusão, já que foi feita a inclusão, eu quero que ele seja incluído, os direitos dele eu quero todos, meus deveres eu vou cumprir, o que tiver de dever eu vou cumprir. E outra coisa, falei para ela, falei assim, e eu só quero que meu filho seja respeitado e eu só preciso que Deus me dê. Porque quando Deus me deu, ele não mandou manual, né, dona manual para mim, Lúcia? eu falei para ela, quando Deus me... Ela falou, mas a gente não sabe o que faz. Eu falei, eu também não sabia. Deus não falou para mim, tá a criança, tá o manual. Faça isso, faça aquilo, né? Não veio com manualzinho, né? Não veio com manual de instrução. Manual de instrução. Eu falei assim, então eu só quero que a lei determine, porque a lei é muito linda, né? Lá no papel, na televisão, né? Mas no dia a dia, você sabe que é difícil. Mas a gente tira de letra. É só fazer com amor. É só fazer com amor. Só com amor. E tipo assim também, sabe? Eu acho que você tem que ter respeito pelas pessoas que vai lidar com a situação do seu filho. E se ela não entendeu alguma coisa, você não tem que... Você chega nela e fala, tal coisa acho que não é assim, assim. Porque nada com diálogo, né? Um diálogo, uma conversa do que uma discussão. É. Quando chega a precisar de discussão... Eu precisei de chegar ao extremo, ir no fórum, essas coisas, mas por causa que não funcionava a lei. Então eu não queria, eu nunca precisei de nada. Outra coisa que os pais pensam assim, tadinho, será que ele vai conseguir? Vamos tentar, eles vão conseguir sim. Aí, conseguiu, né? Terminou o colegial. Bem, né? Tem saúde, é bonito, saudável. Feliz, isso que é importante. Se uma coisa que a criança com síndrome de Down é inteligente, viu? Eles têm uma deficiência de algumas coisas, assim, a dificuldade de algumas coisas. São amorosos. Respeito, amor. Tipo assim, eles te respeitam muito. Eles são muito... E outra coisa, você tem que educar igual você educa os outros. A educação é igual. Eu acho que castigo... Ele recebia castigo, se precisar castigar, castigo. Uma disciplina, né, dona Lúcia? Ele tem que entender que ele está no mundo... Ele não está no mundinho dele, ele está no mundo real nosso, né? E no nosso mundo tem desafios, né? Então, eu acho que assim, ele aprendeu assim, a respeitar, a ter educação, a falar. Tudo isso é importante para eles, né? E importante para a gente também, né? Porque eles têm assim, se imagina se você não orienta, se você não educa, se você não deixa à vontade... E trata ele como coitado, ou assim, tadinho. Ele não vai conseguir, deixa ele ali, não precisa fazer nada para ele, né? Para ele, nem por ele, né? Bem antigamente, hoje pode ver os portadores de síndrome de Down, antigamente, eles eram considerados como baby-lode, né? Mas por quê? Por causa dos pais não tinha também um conhecimento, né? Que hoje a gente tem. Né? Eu acho que a gente tem que evoluir muito, tem que... Ainda vai melhorar mais. Vai melhorar muito, mas eu acho que a gente já está caminhando. A inclusão nas escolas... Já melhorou bastante. Já melhorou bastante. De 2010, nós estamos nesses 15 anos de inclusão, nossa, já tem um passo muito adiantado, viu, Sandra? Mas, olha, que bom. Dona Lúcia, nós queremos agradecer a sua presença aqui. Falar para a senhora que a senhora é muito importante mesmo, como mãe, como pessoa, a senhora é uma mulher virtuosa, né? Obrigada, isso que eu acho importante, virtuosa, amorosa, que cuidou do seu filho, sempre assim, sempre foi exemplo. Como a senhora fala do respeito, mas a senhora sempre respeitou, a senhora sempre veio aqui com educação, veio conversar com a gente, sempre conversando com os professores, com a Marta, que foi a professora de apoio dele, sempre houve esse diálogo. Então, nós aqui da escola queremos agradecer a senhora, agradecer a presença da senhora hoje aqui, e que esse bate-papo, né, seja assim, que as pessoas que vão ouvir essa conversa entendam, né, como agir, que é um desafio, mas que com amor e com respeito, incluindo o seu filho, é o que é o mais importante. O desafio é grande, mas você tem que ter amor, respeito
E cumplicidade, né? Sempre cumplicidade. Cumplicidade. E amor, compromisso, né? Compromisso e cumplicidade com as coisas. Tipo assim, tá junto com a escola, vamos ser cúmplice na escola, vamos ajudar. Isso. Ajudar os professores. Porque ninguém nasceu sabendo. Tudo é novo para todo mundo. Hoje em dia as deficiências, as doenças que tem, as deficiências que tem, é novo para todo mundo. E eu falo que Deus, eu falo que não é. Ele é muito, eu falo que eu sou especial, não é que eu sou especial para ele. Ele é muito especial, eu acho que Deus me deu um presente muito grande. Porque ele, nesses anos todos, Sandra, ele me fez melhorar muito como ser humano. A gente aprende muito com ele. A gente aprende muito. Muito, muito, Sandra. Você aprende o que é... a gente já vem de uma geração que a gente respeitava muito. Né? A gente sempre respeitou, teve respeito pelas pessoas. Mas com eles você aprende muito. Eles, assim, eles te ensinam muito o que é respeito, o que é humildade. Não é só síndrome de Down, as crianças com deficiência, eles são muito sensíveis, muito, né? Muito sensíveis, eles têm muito Deus, né? Eu falo que eles são seres, assim, excluídos, assim, exclusivo de que Deus manda. Esse vai lá para essa missão dele, vai naquela família para ajudar aquela família. E eles vêm para ajudar a gente, viu, Sandra? E a gente melhora, hein? E eu acho que outra coisa, só que eu gostaria de finalizar e ressaltar, a importância, sim, ele se sente amado. Tudo que a senhora fala, sempre a senhora falou, sempre esteve essa postura de estar sempre incentivando ele. Não criticando, mas incentivando, construindo essa cumplicidade entre mãe e filho. Ele tendo liberdade para falar com a senhora sobre tudo o que acontecia, né? Isso é importante, não só no relacionamento entre pais e filhos, Pais e filhos. Porque essa gente tem que respeitar ele tem que deixar... Eu falo sempre, ele tem que confiar em você. Porque se ele não confiasse em mim, ele se fechar. Porque o Down, ele é típico dele. O Down, ele é uma... Quando eles vão ficando mais adolescentes, eles vão ficando mais na deles. Mas como você já conhece, já convive, já conhece, e você tendo conhecimento, e assim, você vai falar, João, às vezes eu falo, João, aconteceu alguma coisa? João, você tá triste? Quando eu olho para ele, eu já sei o que aconteceu. Quando eu estava na escola, que às vezes ele falava, eu falava para Marta, às vezes eu falava para a cuidadora aqui na porta. Eu falava, cuidado que hoje o negócio... Hoje tá meio assim. Esse olhar pro filho, olhar pro filho. Mas eu sempre eu mostrava pro cuidador, fala pra Marta que hoje o negócio não tá... hoje no João dá, né? Hoje, e quando ele falava que não... Hoje vai ser um desafio, tipo assim, eu sempre falei pra ele, não pode isso, não pode aquilo. Tem limite também para as coisas, né, Sandra? Tem limite para tudo. Eles não entendem que precisa ter um trabalho, precisa comprar, para eles é normal eles gastarem, fazer as coisas. Então você tem que explicar, tal coisa eu não posso comprar agora, porque o dinheiro tá assim. Ou você explicar, igual você faz com qualquer outro filho. Com qualquer outro filho, é muito com qualquer outra criança. Os pais, é importante os pais tratar eles assim como na maior normalidade possível. Sabendo que tem a deficiência, mas bem normal, que eles não crescem, eles são maravilhosos. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por esse tempo que a gente ficou junto, por esses anos que a gente conviveu. Eu que agradeço muito. Olha, Sandra, eu quero aqui fazer um agradecimento agora especial também a vocês, profissionais. Daí você passa até para os outros profissionais. Desde que o João entrou, da merendeira, faxineiro, todos vocês foram assim... maravilhosos, respeitaram muito o João, os alunos do Geni, nunca tive um problema de falar assim, olha, um aluno fez isso pro João. Fez bullying com o João. Bullying, o João nunca sofreu bullying, o João sempre foi tratado com muito respeito aqui dentro, então eu tiro o chapéu pro Geni Aprilante, porque o medo que eu tinha foi assim, eu falei, nossa, foi um tapa na cara. Porque eu tinha medo mesmo. É uma escola que tem 1.500 alunos em cada turno, tem que ter mais, né? E eu falei, meu Deus, como será essa escola, né? Era um novo para mim e para ele. E ele foi muito bem aceito, muito bem respeitado, muito bem cuidado aqui dentro. Ai, que bom. Nossa, o Geni Brilhante é de parabéns. Então eu agradeço muito a vocês por esse tempo todo de atenção dos professores, de todos os profissionais que passaram junto com o João, tá?
Tá? Muito obrigada, viu? E que vocês continuem assim. E se precisar de alguma ajuda, que eu possa somar com vocês. Ah, se precisar, a gente chama mesmo a senhora para bater um papo aqui. Vou somar, e se tiver alguma pessoa que eu possa ajudar, algum pai, uma mãe que precisar, eu estou aqui para ajudar. Porque eu tive esse apoio também, sabe? Assim, pessoas que, você vai conseguir, você consegue. E Deus, né? Pôr Deus na frente. Isso. Porque é o mais importante. O mais importante, é né? você ter Deus. Porque se Ele deu... Buscar a sabedoria de Deus, né? A gente não sabe os desígnios de Deus. É. Mas como eu tive medo e falei para Deus, porque eu... Hoje eu falo assim, obrigado, Senhor, por ter escolhido eu. Por ser mãe de João Pedro. Ai, que bom, né? Ficamos muito felizes. Obrigada, viu? Obrigada, beijo, João. Obrigado, um beijo, viu, fala dona beijo, Lúcia? Obrigada. Fala tchau. Tchau.